um sonho de ser dono, até para eu saber como é que eu ia gerenciar esse negócio, como é que eu ia lidar com as situações de ser um empresário. E em agosto de 2017 eu comecei um projeto de uma loja de produtos naturais e suplementos que foi inaugurado em outubro. Os 3 primeiros meses me surpreenderam as vendas, porque era um ponto novo, onde não tinha nada assim, né? Então os clientes foram vindo, foram voltando, a gente foi desenvolvendo um trabalho bacana e chegou aquela parte onde você pensa que está tudo bem, as coisas começaram a se acomodar, as coisas começaram a ficar mais tranquilas, a gente vai perdendo foco, é difícil dividir muitas coisas ao mesmo tempo e tal. O fato é que eu não consegui me doar 100%, não consegui ser 100% para essa empresa. E pouco mais de um ano depois, né, em 31 de janeiro de 2019, desculpa, eu encerrei as atividades na empresa. E é doloroso, é chato, é ruim, a gente fica pensando, será que eu fecho, será que eu não fecho? E nessa aí várias coisas vão acontecendo e a gente não sabe o que, que é melhor. Por quê? Porque a gente não viveu o próximo momento. Mas eu decidi por fechar. Eu poderia ter lamentado, eu poderia ter lamentado o tempo perdido, eu poderia ter lamentado o dinheiro investido, poderia ter vivido ali nas profundezas, lamentando tudo aquilo, aquela perca. Mas é isso que eu quero trazer para você aqui hoje. Para você, de repente, de um momento de crise, quanto tempo você gasta para poder sair da crise? Quanto tempo você fica ali remoendo aquela situação? Quanto tempo você fica ali ansioso, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar? Fato é que nós já estamos nesse momento. E o problema não é estar nesse momento, é saber como é que você vai sair dele e como é que você vai fazer para não enfrentar novas crises. Primeira coisa que você precisa saber ou fazer nesse momento é identificar qual ponto que você foi mais prejudicado diante dessa crise. Foi em relação ao seu financeiro, foi relacionado ao seu profissional, foi relacionado a algumas atitudes que você poderia ter tomado e não tomou. Quais eram essas atitudes, né? Que você deveria ter feito e por achar que todo mundo vive num mundo ideal, que não vai ter problema, que não vai ter pandemia, que não vai ter crise, vive, você de repente fez algumas coisas que te levaram a esse momento aí, de repente está no estado de desespero, sem saber o que vai fazer, às vezes você perdeu clientes, né? Então, primeiro eu tenho que entender. Então você faz, lista aí as coisas que você se sentiu prejudicado. O que, diante dessas coisas que você escreveu, o que você pode tirar de aprendizado de cada uma delas? Se o seu problema for financeiro, eu poderia ter feito uma reserva de emergência, eu poderia ter investido em algumas coisas que me deixariam tranquilo nesse momento, eu não deveria ter ficado refém de algumas situações, por exemplo, né? A gente que trabalha no meio de academias, as academias estão fechadas. Então pensa aquele personal que não tem uma estratégia de outro lugar para poder dar aula, que fica refém das academias. Então, poxa, eu não deveria deixar o meu cliente ser tão refém da academia. Então, de vez em quando eu poderia ter levado ele para um parque para poder fazer um treinamento, para mostrar para ele que a gente tem, que não é só o ambiente da academia para treinar, mas que nós temos outros. Eu poderia ter feito a minha consultoria online, porque agora eu poderia estar passando treinos aí para os alunos que treinam em casa. Então, diante desse problema, o que você poderia ter feito para remediar o problema? Se você estivesse em situações normais e pudesse voltar no tempo, voltar um ano atrás, e se você soubesse que ia existir essa crise agora, que começaria ali no meados de fevereiro, e agora a gente está chegando aí no auge dela, e provavelmente nós vamos ter aí mais 20, 30 dias nesse sentido, e mesmo assim as coisas não vão voltar como era antes, por enquanto. Então, o que você acha que você poderia ter feito diferente?
E como é que você poderia ter feito isso diferente? Eu poderia, por exemplo, no lado financeiro, todo mês, ter pego ali uma porcentagem da minha receita e guardado para se eu ficasse aí um tempo sem trabalhar. Eu poderia ter desenvolvido outros tipos de treinamentos, outros locais para os meus clientes, para eu poder continuar atuando nesse momento. Então, o mais interessante é que você pode fazer isso. Mas sabe qual que é o maior problema? É que a gente só se sente útil quando a gente está trabalhando das 6 até as 11 da noite. E ficar em casa nesse momento, fazendo ou mapeando o que está sendo a crise para você e você colocando ações para poder mudar é tão importante quanto estar trabalhando. Qual que é a diferença daquelas pessoas que dão a volta por cima e saem mais rápido da crise? Elas não estão pensando na crise, elas estão pensando em solução. E de repente o momento agora não é você criar estratégias nesse momento para vender agora, mas criar estratégias para vender depois da crise. E outra, o que você poderia fazer de diferente no pós-crise para, se por um acaso chegar outra crise dessa, você vai falar assim, eu posso ficar aqui tranquilo 6 meses na minha casa, dormindo, que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas, que eu vou conseguir honrar com todos os meus compromissos. Você entende? Por quê? Porque você é empresário, só que você não pensa com a cabeça de empresário, você pensa com a cabeça de funcionário. Esse é o problema. Então você tem que virar a chavinha ali, e pensar que você é empresário, que você é autônomo, que você depende daquela receita para poder, de repente, aí sobreviver. Só que você não pode ficar refém disso aí. Mesmo porque se não vier uma crise, mas você por algum motivo ficar impossibilitado de trabalhar por um período. Vamos supor que não seria a crise agora, mas eventualmente você sofreu um acidente, você teve que passar por uma cirurgia, né? Alguma coisa nesse sentido que te deixasse impossibilitado de trabalhar. Quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida, por exemplo? Esse padrão de vida que você leva agora, nesse momento, quanto tempo? Então você parou para pensar que às vezes é legal a gente fazer algumas previsões, mesmo que a gente não leve a vida para dar errado, a gente dificilmente pensa no que pode dar errado, e esse é um grande problema nosso, né? A gente acha que o mundo ideal ele vai sempre acontecer, aquele dia que eu acordo bem, trabalho, recebo, aí eu descanso, depois eu acordo de novo, e não tem intercorrência nenhuma, mas a gente precisa ter ali o mínimo de uma previsão pessimista para algum cenário que a gente não tem controle, né? Então você tem controle sobre várias coisas da sua vida, mais coisas externas, por exemplo, você está na rua, você não tem um controle sobre a outra pessoa que está dirigindo, você não sabe o que pode acontecer no trânsito, você não tem controle sobre essa pandemia, por exemplo, você sabe o que você precisa fazer para não ser afetado por ela, no que diz respeito a contrair o vírus, mas você não controla as outras pessoas. Então, por não controlar isso, ou não ter o controle de tudo, você precisa se resguardar de algumas situações. Então, começa a colocar em prática isso. Então, veja onde você teve mais problemas, coloque aí quais foram os aprendizados que você teve com esses problemas. Coloca as ações que você vai combater esses problemas, as possíveis soluções que você vai começar a fazer a partir de hoje para poder não entrar em crise nunca mais. Beleza? E aí você vai conseguir sair mais rápido, sabe por quê? Porque se você se preparar agora e tiver uma crise na frente, seu cérebro vai ter armazenado isso e vai falar, nossa, eu já passei por isso, então eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu sei exatamente qual o caminho que eu preciso percorrer para não entrar em pânico, não ficar ansioso, não saber o dia de amanhã, né? Então pega essas dicas aí, coloca no papel. Sucesso aí na sua jornada. Crise nunca mais. Tá ouvindo? Crise nunca mais. Te vejo aí nos próximos vídeos. Um grande abraço e sucesso.